muito comum na nossa população, em decorrência de diversos fatores. Uma das medidas utilizadas no tratamento e na prevenção desses cálculos são as orientações dietéticas. Kaline Mello, qual que é a dieta que deve ser orientada ao paciente que é portador de cálculo renal? A dieta ela tem um papel importante para os pacientes que têm problema de cálculo renal. Então, eu vou te dar aqui algumas orientações que são importantes, como, por exemplo, aumentar a ingestão de líquidos para, no mínimo, 2,5 litros de água por dia, evitar o consumo de chá preto e chá mate, porque são ricos em oxalato. Pode estar utilizando sucos, como, por exemplo, o suco de limão, o suco de laranja, que ajuda também na eliminação desse oxalato. Utilizar também alimentos que são fontes de fitatos, como cereais integrais, oleaginosas, leguminosas, porque também ajudam esses pacientes. Utilizar vegetais verdes escuros, porque esses vegetais, além de ele conter cálcio, eles também ajudam também nesses pacientes também com cálculo renal. Sem contar que os pacientes que são daqui da cidade de Mossoró, eles têm que ter um certo cuidado, porque a água de Mossoró ela já é rica em calcário. Então, as pessoas que, por exemplo, fazem o café utilizando água de torneira, ou então às vezes faz o arroz ou o feijão utilizando água de torneira, tem que tomar um certo cuidado. Então, se essas pessoas que já têm o cálculo já instalado, é importante utilizar um filtro em casa, para quando for fazer ou café ou mesmo cozinhar os alimentos, não estar utilizando água de torneira por conta da questão do calcário que a nossa cidade ela contém na água. Kaline, a gente sabe que a obesidade está relacionada a diversas doenças, principalmente a impotência sexual, maior risco de doença cardiovascular, AVC, que é o derrame cerebral. Então, para os pacientes que são obesos, quais as orientações dietéticas que devem ser recomendadas? Então, a obesidade ela é caracterizada por diversos problemas em relação ao nosso sistema. Um desses é em relação à questão da inflamação, que a obesidade ela é considerada uma doença que é inflamatória. Então, o paciente que tem obesidade ele tem que ter cuidado ao seguir dietas muito restritivas, exatamente por conta das carências e deficiências nutricionais que a obesidade ela também pode estar causando. Então, a dieta para esse paciente tem que ser o quê? Anti-inflamatória e também ricas em antioxidantes. Então, a gente pode estar incluindo também cereais integrais para esse paciente, aumentar o consumo de vegetais, de frutas, verduras e também tomar cuidado em relação à ingestão proteica, porque esse paciente não pode ter perda de massa magra. Uma vez que se tiver perda de massa magra, ele pode entrar também em sarcopenia. Então, tem que ter cuidado para esse paciente ele perder realmente a gordura corporal e não ter essa perda de massa magra. Daí que também a importância da atividade física também para esse paciente. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente que acomete os homens e o segundo câncer que mais mata. Existe uma série de fatores de risco envolvidos que podem estar relacionados ao surgimento do câncer de próstata. Kaline, existe alguma dieta que deve ser recomendada, principalmente para os homens com mais de 40 anos, para diminuir a chance de aparecimento de um câncer de próstata? Em relação ao câncer de próstata, existem algumas recomendações nutricionais que são importantes para as pessoas. Por exemplo, existe um estudo da Organização Mundial de Saúde de 2008 que mostra que o aumento do consumo de carnes vermelhas e laticínios está relacionado com a incidência de câncer de próstata. Existem alguns alimentos que também são recomendados para os pacientes que já têm um câncer de próstata instalado, como por exemplo o tomate, que é tão falado, ele é rico em uma substância chamada licopeno, que ele é um antioxidante, e ele ajuda inibe na verdade a proliferação celular desse câncer. Então realmente é importante que os pacientes eles utilizem. Já tem que ter um pouco de cuidado em relação ao molho de tomate industrializado, porque esse já não é tão interessante. Justamente por conta que existe bisfenol A nessa lata e pode prejudicar também o aparecimento não só do câncer de próstata, como outros tipos de câncer. No caso também, a semente de abóbora, ela é muito indicada também para os pacientes que têm câncer de próstata, porque também ele é rico em zinco e ajuda também a diminuir a questão da incidência desse câncer. Até como forma de prevenção para os homens, que é bem interessante também para estar utilizando. Alimentos industrializados em geral, eles são ricos em sódio, gorduras, então realmente é interessante que esses pacientes também diminuam o uso também desses alimentos para evitar também o aparecimento desse tipo de câncer. Pacientes que apresentam cálculo renal, infecções urinárias com muita frequência, até o próprio diabetes e pressão alta a longo prazo, se não for tratado adequadamente, pode evoluir para insuficiência renal, inclusive casos que necessitam fazer hemodiálise. Kaline, esses pacientes que têm insuficiência renal e precisam fazer hemodiálise com frequência, existe alguma dieta recomendada para esses pacientes? Então, os pacientes que já estão em hemodiálise, eles precisam ter uma dieta bem rica em quantidade de calorias.
exatamente porque esses pacientes eles já estão em estado de insuficiência, né, de desnutrição. Então, existem alguns cuidados nutricionais que devem ser recomendados, como por exemplo, a ingestão proteica. A ingestão proteica desse paciente não deve ser diminuída, como no caso das insuficiências renais, quando está no estágio 4, estágio 5 da doença renal crônica. Então, esse paciente ele não pode ter uma ingestão proteica muito baixa. Tem que comer carnes, ovos, certo? Dentro da ingestão proteica adequada para esse paciente. Então, a dieta desse paciente geralmente ele fica em torno de 1,0 até 1,2 gramas de proteína por quilo de peso do paciente. Uma outra recomendação que tem que ter cuidado é em relação à questão dos temperos e do sal. Então, o indicado mesmo é estar utilizando temperos naturais, né? E diminuir realmente o consumo também de sódio desse paciente, até porque a ingestão de líquido dele também é controlada. Até mesmo o médico mesmo ele passa a ingestão de líquido controlada para esse paciente. Em relação também a uma coisa que esse paciente ele deve realmente evitar, é o uso de carambola. Então, o paciente que está em hemodiálise, ele não pode utilizar nem a fruta carambola, ou então o suco mesmo da carambola, exatamente porque a carambola tem uma substância tóxica que pode tanto afetar a parte neurológica desse paciente, como pode ocasionar soluços, e inclusive ele pode entrar até em óbito por conta também desse produto. Então, é uma coisa que deve ser realmente evitada por esses pacientes. Obrigado, Aline, por ter aceitado o nosso convite e participar do programa Urologia em Foco. Tenho certeza que suas dicas foram muito importantes para quem está nos assistindo. Obrigada, doutor Alisson, pelo convite. Para mim, eu também agradeço a oportunidade também de explicar, né, alguns assuntos relacionados à nutrição. Eu sei que caberia muito mais coisas a ser falado, né, pode ficar até para uma próxima oportunidade. Mas muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado a vocês pela audiência e até o próximo programa.